E no USA Talk de hoje você vai conhecer a história de uma mulher que há 15 anos realiza sonhos de brasileiros. Ela entende tudo de franquia, que é muito diferente do Brasil. Aguenta aí que essa história é boa da vida dela e principalmente para você que quer morar legalmente nos Estados Unidos e ter uma franquia aqui, esse é seu caminho. Bem-vinda, Eliette Negrão. E o nome dela é chique. Eu amo o nome dela, meu Deus. Ai, obrigada, Bia. O meu nome é chique, não, o seu é chique. Olha só, obrigada pelo convite. Estou super feliz, eu adoro podcast. Esse aqui, especial, fala do que eu gosto, do que eu realmente atuo com muito amor. Então, muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Bia. Obrigada a você por estar aqui conosco e dividir com a galera tudo, né, Eliette? São 15 anos deste universo Brasil, Estados Unidos. A gente tem muita coisa boa pra falar. Na verdade, tudo que a gente tem pra falar aqui é bom hoje. Mas a gente também vai conseguir dar uns alertas generosos, hein, fofinho? E vamos fazer o que a gente faz de melhor, fazer o pessoal ganhar dinheiro, hein? Você ganha dinheiro, evita de cair assim numa lambada, né? Deixa de dançar em lambada. Meio assim, né, um semana. Então, aí aqui você tem que estar num ambiente seguro. Você sabe que a gente sempre traz profissionais que são qualificados há anos no mercado, testados, porque a gente quer que você tenha segurança. Eliette, brevemente sua jornada, porque senão a gente vai passar aqui falando da tua vida e o interesse. É uma história longa, mas como você veio parar na América, né? E começa por aí, amiga. De onde você é do Brasil? Sou de São Paulo, né? Nascida da capital paulistana. Paulistana roxa. E detalhe, não, paulistana, eu falo assim, eu sempre, desde menina, eu falava assim, eu posso viajar para o mundo inteiro, mas São Paulo, eu nunca vou sair de São Paulo. Mas Deus é assim, né? Fala, oi, como é que é? Você vai ver. Então, o que aconteceu? Eu sempre quis que meus filhos estudassem nos Estados Unidos, até para ter uma visão diferente, né? Cultural e tudo mais. Então, desenhei um plano de negócio da minha vida, da minha carreira. Eu trabalhava no Brasil, eu tinha um emprego muito bom e tudo mais, mas eu falei, vou acompanhar uma parte deles e começar a entender um pouco mais o que é os Estados Unidos. Quando eu viajava para cá como turista, eu sempre falava assim, nossa, isso aqui é muito legal, por que isso não tem no Brasil? Pô, isso aqui é maravilhoso, por que não tem em São Paulo, perto da minha casa, né? E aí eu comecei a olhar um ambiente diferente, de vir para Disney, ou para Miami, ou para Nova York. Eu comecei a vir, descia do avião e começava a olhar, peraí, eu quero saber como é que essa pessoa fez isso, como é que você pode levar isso para São Paulo, para o Brasil, enfim. E aí as coisas foram acontecendo. Eu trabalhava numa empresa, naquela época eu era conselheira. O maior acionista da empresa trouxe a família para cá e pediu, falou, você não pode ajudar, né? Eu falei, claro, mas é para já. E aí uma grande amiga minha ficou sabendo que eu estava colocando o pé aqui. E essa pessoa hoje mora em Miami, uma querida, uma amigona minha, tem uma marca super difundida no Brasil, trabalha com um público muito legal. E a minha filha estava com a filha dela, e aí a Bianca, minha filha, falou, olha, minha mãe agora está começando a trabalhar com imóveis nos Estados Unidos. Eu não sabia nada, tá? Essa é a verdade. E aí essa minha amiga falou, olha, se você está começando a trabalhar com imóvel, eu quero comprar a nossa casa com você. Eu falei, claro, para já. Vamos fazer. Eu falei, e você não sabia nada ainda? Nada. Então eu tenho duas histórias muito legais, assim. A primeira que eu falo, a Adriana foi minha madrinha chegando aqui, porque foi o primeiro imóvel que eu vendi parceria com o meu antigo sócio, né? Que a gente trabalhou, a Bia inclusive conheceu. E nós éramos os reis, assim, era o casal dos imóveis. Vendíamos para brasileiros porque era uma grande oportunidade. Foi logo depois de 2008, então era uma oportunidade muito boa. Mas os imóveis você tá falando para moradia ou aquela época que o vacation estava explodindo? Não, moradia. Isso foi 2011. Só um detalhe aqui que é importante frisar, assim, Eli, você não sabia nada como fazia, mas aí qual foi o passo que você deu pra realizar? Porque tem muito isso aqui, tem muita gente que chega aqui, não sabe nada como faz, e aí a pessoa quer ela fazer. Então, inventar e fazer moda, e aí até por ingenuidade acaba ferrando os outros. Como você fez esse processo, esse é um importante. Vírgula, que em 2010, 9, 10, ninguém falava em mentoria, né? Mas falava em consultoria, não se falava em mentoria. Um grande amigo meu, que morava em Miami, falou pra mim, Eliette, você é uma pessoa super
todo mundo gosta de você, comunicativa, se especialize em algumas coisas. Eu falei, é verdade, eu marquei 10 consultas, não foram 10, foram 8 consultas em vários advogados lá em Miami. Ligava, quanto custa consulta? Custa tanto, vou pagar. Eu ia lá 1 hora com a minha agendinha aí, ó. E fazia as perguntas. O primeiro me deu base para fazer pergunta pro segundo, o segundo pro terceiro. Mas as suas dúvidas eram em cima de um processo migratório? Era, como é que eu posso? O que eu queria? Eu queria que alguém me ensinasse o que eu ensino hoje. Eu queria saber como é que eu podia atuar aqui, né? Porque eu não era residente, eu tinha B1 e B2, era visto de turista. Então, eu queria saber como é que eu podia atuar aqui, o que eu tinha que fazer para poder ter um visto, quais eram as obrigações que eu precisava ter para ter uma empresa, né? Porque eu não sabia como é que abre uma empresa. No Brasil, você abrir uma empresa, você demora não sei quanto para ir para o estado. Aqui era tudo mais rápido, mais fácil, mas eu não sabia o caminho. Então, eu contratei 10, mais ou menos 8, 10 advogados, passei com todos, e aí uma empresa em Miami, que também fazia o que eu faço hoje, que serviu até como meus mentores depois, contratei para entender sobre negócios. Só que naquela época, a maioria dos clientes queriam investir em imóvel, porque era uma era muito boa para o brasileiro. Que Dólar baixo. Dólar baixo. O Brasil com a atividade imobiliária super crescente. Era naquela época que você comprava um apartamento por 200, depois de 30 meses valia 600. Né? Isso no Brasil aqui? No Brasil, 2011, 10, 11. Aqui, É mais para São Paulo também, né? Era uma realidade mais de São Paulo. E aqui não, aqui a gente tava numa baixa, né? Tava saindo da bolha. E aí, foi passando. O que no caso foi o que aconteceu. O pessoal comprou e valorizou pra caramba. E aí, assim, tem clientes nossos que naquela época compraram, assim, 6, 8 imóveis em Miami e hoje não tem. Maravilhoso, virou um patrimônio, né? Não, um super do patrimônio. Exato. Até quem comprou antes da pandemia também. Também. Foi crescimento esperável. Só que eu sempre fui apaixonada por empreendedorismo. Eu sempre fui apaixonada por vida corporativa, empresarial, como é que faz? E esses clientes, num determinado momento, começaram a falar, Eliette, eu quero agora levar minha família para lá. Então, eu preciso. Então, como você detém uma quantidade de informações, mas é impossível, por isso que eu falo, eu não gosto de nada generalista. Eu gosto de coisas nichadas. É impossível você saber de tudo o tempo todo. Sim. Então, o que eu fiz? Eu, naquela época, montei a Eliette Negrão Inteligência Internacional. Era eu e a Juliana, uma amiga minha lá do Brasil, que foi um período trabalhou comigo. E essa empresa criou uma rede de apoio com profissionais licenciados. Naquela época só Miami, tá? Eu nem vinha para Orlando, era só Miami. Então a gente tinha um advogado, contador, a pessoa que falava sobre a vida tributária, a pessoa que falava sobre escola, essa rede. Mas nesse momento você ainda estava no Brasil, captando seus leads ali, trabalhando aquele povo, aí alguém que se interessava você trazia pra casa. Cara, isso que a gente sempre fala isso, né, fofinho, de não contrate quem faz tudo. Não contrate o pato. Não. O pato, ele nada, voa, anda e faz necessidades. Só que ele não nada bem, ele não voa bem, ele não faz nada bem. E isso aqui, o cara vende a sua casa e abre a sua empresa e ele compra o terreno e ele mesmo faz o tráfico bancário. Isso, não existe. Não use esse profissional aqui. Ele tá fazendo cagada em algum lugar. Provavelmente ele nem tem licença pra fazer essas coisas. Exato. Não tem, ele vai fazer. Em alguma atividade ele vai te. Vai fazer algo ilegal. Vai fazer. Porque ele tenta abrir uma empresa bem baratinho. Isso. Porque ele quer vender a casa. Só que ele não te explica o que é responsabilidade fiscal. Abrir a empresa com você lá como dono e gerente. Se ferra na imigração. Exatamente. E uma coisa que eu percebia também, naquela época, o ambiente era tão desconhecido. Hoje a gente tem uma internet, a gente tem. Que só estragou, né, amiga? Estragou, verdade. Mas a gente. Hoje tá em excesso. Exato. Virou control feiticeiro, né? Aquela coisa. Mas o que acontece? Naquela época era tão escasso as informações que essa rede de apoio gostou do modelo. E aí, o que a gente combinou? Se o cliente vem para cá, ele não vai comprar casa, mas ele vai trazer dinheiro para investir em ações, em big plays. Quem vai cuidar? Eu não sei fazer isso, mas a gente tinha um agente de um banco de investimento. E esse agente do banco de investimento, eu mandava o cliente para ele. E às vezes ele tinha um cliente que vinha e falava assim, não, eu quero comprar casa. Não, então fala com a Eliette. Mas era um financial advisor, então. Exato.
Só que aí as coisas começaram a crescer, e aí eu acabei indo para um universo de franquias, porque eu conheci um pouco mais sobre franquias, comecei a falar sobre o visto E2, que é na época, ou é nosso carro-chefe até hoje, mas na época poucas pessoas conheciam. Comecei a fazer eventos no Brasil sobre o visto E2, e aí foi criando aquela autoridade, e aí eu resolvi comprar uma franquia para entender os bastidores e também para ganhar dinheiro, óbvio, aprender aqui, fazer o visto e tudo mais, e acabei aplicando por uma franquia em Tampa. Nessa época eu já estava ficando mais tempo aqui, meus filhos já estavam indo para a universidade, já tinham feito college e tudo mais. E nesse momento você já tinha feito a transição pra Já. cá, né? Já estava com uma estrutura toda montada aqui. Não morava aqui em Orlando, morava ainda nessa época, eu ficava em Miami tanto. Fazer uma pergunta que não se deve fazer, mas eu vou fazer. Vai. Se você quiser responder, não precisa responder. Mas você também fez pelo E2, quando você veio pra cá? Sim, a primeira, na verdade assim, quando a gente começou a fazer a nossa verificação para vir para cá, eu ainda também estava casada, né? E a família do meu ex-marido tem a cidadania. Então, na verdade... Você tinha também, no caso? Não tinha. Na verdade... Porque é italiano? Não sou italiana. Não sou italiana. Eu não fiz a prova da Itália, não parlo bem. Tem que falar italiano, né? Falar italiano, Mas os meus filhos e a família dele tem, né? Então a gente comprou, tanto é que a franquia no nome do irmão e do meu ex-marido, né? Mas no final é como você vê, independente. Sim, você tem funciona, né? Sim, exato, E aí as coisas foram então fluindo. Só que o que acontece? A The Franchise, ela nasceu, não foi por mim não, ela nasceu pela demanda dos clientes. Os clientes falavam assim pra mim, pô, Eliette, você tá aí, tem tanta coisa boa, eu queria ter uma franquia. E aí eu comecei a falar, isso é verdade, porque o universo de franquia dos Estados Unidos é completamente diferente, o olhar técnico. Vamos colocar principais diferenças entre o universo brasileiro de franquias e o americano? Vamos. Bom, primeiro assim, a franquia, eu vou falar um pouco, eu vou engrandecer um pouco a franquia aqui, porque aqui eu fui franqueada, né? No Brasil, eu conheço, tenho vários amigos, e a gente sabe a dor de cada um, né? E tem uma certa até fama, né? A gente estava conversando aqui um pouco dos bastidores das franquias, né? Algumas são bem vistas, outras mal vistas. Isso, A gente tem grupos maravilhosos de nomes renomados de franquias no Brasil, que começaram com um formato muito seguro e permaneceram na cartilha. E esses, eu acho que são, assim... realmente os que vão perdurar também, né? Exato. Porque uma hora também vai começar. Agora, o que diferencia a primeira coisa que a gente tem que falar? Eu sempre falo assim, existe um problema sistêmico e é lá que mora o problema. E aonde que é? É no sistema que a franquia se posiciona no Brasil. Então, a legalidade, como é que é a forma legal? Nos Estados Unidos, a legalidade da franquia, ela é bruta. Você não vai fazer nada errado, porque não se permite. Quando as pessoas falam pra mim assim, é muito engraçado, tá? Às vezes o cliente fala assim, Eliette, eu não sei se eu quero mesmo ir para o universo da franquia, porque eu achei o contrato muito profissional. Eles exigem muito profissionalismo. Aqui é tudo muito by the book, né? Tem que ser assim. Mas é engraçado, porque é justamente isso é o que protege o investimento dele, né? Que já é um modelo testado. Exato, e que no Brasil não é, porque no Brasil a fragilidade está exatamente naquilo Nos que a lei contratos, prevê, nos contratos. Então, às vezes você compra uma franquia lá no Brasil e aleatoriamente o seu franqueador fala assim, não, nós vamos abrir nesse terreno aqui, mas ele nem estudou e a lei não fala, não obriga ele a estudar. Colocou lá e o negócio não deu certo. É porque sistemicamente começou errado. Então, essa é a primeira grande diferença entre Estados Unidos e Brasil, é porque o ambiente que foi criado para ter franquia nos Estados Unidos é para dar certo. A outra coisa também que a gente tem que, né, eu sempre falo, é a flexibilidade da cartilha. O que é a cartilha? É aquilo que a franquia demorou um monte de tempo para testar e ter o previsto e o realizado da forma correta. É aquela que ela já gastou por você, já tomou o prejuízo por você, para você não tomar o prejuízo. Exato. É basicamente isso, né? Eu sempre falo pro cliente, você está comprando a inteligência de alguém que já passou por tudo para você economizar e não ter que passar. Exato. No Brasil, isso também, ele tem uma vulnerabilidade, né? A cartilha do Brasil, nem todas as franquias têm essa disposição do treinamento, daquilo que tem que ser feito, o cumprimento daquilo que é essencial para o negócio dar certo. Quando a gente... E isso também, nos Estados Unidos, o ambiente é diferente. Quando o cliente compra uma franquia aqui, ele vai fazer os treinamentos, que é o Valuation Day, o Discovery Day, ele vai entender qual é o DNA de venda da franquia. Então, não é porque eu tenho um brand bonito
que eu vendo aquilo, eu vendo o que está por trás daquilo. E o cliente vai entender. Então, se você vende, por exemplo, vamos falar de uma coisa assim, um café, que nem a gente, né? A gente tinha um coffee, era orgânico, né? Chamava Cup of Organic. Qual era o nosso treinamento? Você não vende o café, você vende a experiência de um café orgânico dentro de um ambiente que você vai passar para o seu cliente para tomar o café nessa experiência. E um erro que eu vejo o pessoal cometer muito, usando o exemplo do café orgânico. Eu amo café orgânico, mas não é por isso que você está apto a ter um negócio de café orgânico. Exato. Né? São coisas completamente diferentes. Elas tendem a ir pelos hobbies para negócios fora do país, né? Elas porque eu gosto disso, eu vou fazer isso lá. E nem sempre é. A gente tem uma franquia que eu gosto demais, que ela é da área de beleza. Porque aqui também tem isso, tá? As franquias, elas são classificadas por moedas, né? Então, dentro da economia dos Estados Unidos. É muito legal esse ambiente que eles propõem pra gente, que trabalha do lado de cá, poder passar para o cliente. Então, se você pegar naquela dinâmica, a franquia fala assim, ó, nós somos uma franquia da área da beleza, mas nós somos o wellness. O que você vai vender para o seu cliente é o que o wellness faz para a vida dele. Ele tem que entender o que ele está levando para casa. A cultura. A cultura. A cultura organizacional é o que passa, por isso se mantém os protocolos, porque você e todos os colaboradores têm que estar dentro da cultura, não pode fugir. E os organismos, por exemplo, que você falou a diferença. Aqui existe um organismo FBA, né, que é Franchise Broker Association. É igual a BF lá. Isso, mas o FBA trabalha em prol o tempo inteiro então assim, inteligência artificial, o FBA já tem há 2 anos e ele é uma ferramenta para quem entra nesse universo da franquia. Quando faz, que nem agora, a gente tem tem todo ano, tem um grande encontro de todos os brokers, algumas franquias, das top 5, menos. Outro detalhe, que eu sempre gosto de fazer esses parênteses que a gente vai falando, a gente acha que as pessoas entendem. Se você quer comprar uma franquia americana, você tem que achar um broker autorizado a vender franquia. Não é o cara que vende a casa, não é o cara que vende negócios. É um broker de franchise. A pessoa tem que ser licenciada, porque ela é treinada pelo órgão, pelo FBA, pela própria franquia. E pelas franquias. Então, procure. E aqui você precisa perguntar ao profissional. No Brasil, a gente parece que é feio falar, deixa eu ver sua carteirinha de médico. Aqui pode. Aqui pode. Então, você liga pro Cris e fala, Cris, me manda sua licença, por favor. Exato. Ele não vai se sentir incômodo nenhum em te mandar. Não, e outra... Só se ele não tiver. Só se ele não tiver. Mas se você começa a fazer isso, você entende que aqui nos Estados Unidos isso é normal pedir as licenças das pessoas. E no Brasil... E precisa. É justo. No Brasil você não precisa. E só te tirar uma dúvida. Esse FBA, ele é um órgão privado ou é um órgão governamental? Ele é privado, mas ele tem ele é misto, né? Ele na verdade, assim, ele tem um munus público, né? Que é a regência federal, né? Porque hoje, para você vender uma franquia, você tem franquias, por exemplo, que passam o crivo daquele, dependendo, por exemplo, franquia de pintura. Tem um monte de coisa envolvida, área química e tudo mais. Então, tem várias inserções, né, que são de cuidado governamental, pode, não pode. Então, o FBA hoje, ele é um órgão que você paga, nós pagamos para estar lá, mas ele faz a função, na verdade, de cuidado das duas situações. Se você, às vezes, a gente já teve casos de um canadense querer comprar uma franquia aqui e levar para lá. Eles cuidam de todo esse âmbito, sabe? Ah, que legal. Interessante. Então Eles regem todo esse mercado, né? Sim, no caso de franchise, né? Legal. É bem bacana. E deixa eu fazer uma outra pergunta, antes a gente evoluir um pouco mais nessa questão do franchise. A gente estava conversando aqui nos bastidores que existe dois modelos assim, principais, que é o franchise e tem o direito de, como é que chama? Direito de uso de marca, não é? Na verdade, você tem os 2 modelos, né? Que é a licença de uso da marca e a franchise. Imagina que numa escola você começa no primário, passa, né? Até chegar no, sei lá, no PhD e tal. Então, é mais ou menos isso também. Então, você começou seu negócio, ganhou uma certa autoridade, conseguiu entender o que você precisa, contratou pessoas profissionais para dentro do seu negócio colocar aquilo num formato onde você pode escalar. Todo mundo, quando fala em franquia, as pessoas não pensam. Franquia foi feito para você ganhar na escala. Não é para você ganhar na sua unidade. Não. É na escala. E por isso que eles propõem um crescimento junto. Essa é a diferença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a legislação, o FBA e as pessoas que estão junto,
elas participam do seu sucesso, porque elas não querem que nos records fique lá, essa unidade aqui fechou por falta de gestão. E não só isso, uma unidade pode queimar toda uma marca. Exato. Uma má gestão de uma unidade, imagina, você quebrar um império de milhões por causa de uma unidade, que alguém fez uma coisa errada, né? Realmente tem que ser muito bem... E como a gente trabalha com a estruturação de negócio, a gente não vende só franquia. A nossa empresa não é uma vendedora de franquia. A gente, na verdade, criou um sistema onde o cliente fabrica um óculos, ele pode... Ele ser o dono da marca, ter a autoridade da marca, ser uma licença e começar a escalar, ou ele pode um dia, futuramente, virar uma franquia, ou ele pode, com o nosso trabalho, levar esse óculos para o escoamento comercial dentro de redes de franquia. Então, vamos supor que esse óculos tem um diferencial muito grande. Hoje a gente consegue pegar esse óculos, qualificar ele no formato onde aquele óculos, ao invés de ser B2C, vai ser B2B. Ele vai para dentro mas no caso você não faz a distribuição. Você faz só... A gente tem uma empresa que é parceiro nosso, está na nossa rede de apoio, que faz isso. Inclusive a parte de logística. A verdade é que a The Franchise, depois que o Chris entrou, quando o Chris comprou metade, e o Chris, assim, a história dele é muito legal, porque ele foi 24 anos executivo de uma multinacional de logística de petróleo, marítima de petróleo. Legal. Então ele morou em todos os continentes e ele trouxe para dentro da The Franchise uma visão que a gente não tinha, porque não era da nossa experiência. Então, as alçadas que a gente conseguiu hoje, consegue... Por exemplo, isso de produtos. Exato. O de produto, pelo jeito, ele é mais da área de logística, né? Ele, na verdade, essa empresa que ele trabalhou muitos anos, né, 24 anos, ele saiu como CFO. Ele foi diretor-geral, foi CEO e depois ficou como CFO das operações da parte de estaleiros onde tinha, por exemplo. Quando ele veio pra cá, ele estava morando na África. Agradável. Deve ter sido muito bom pra ele ter vindo pra cá, tô achando isso. Não. E aí... Depende do clima. Depende do clima. E aí, ele trouxe pra dentro da empresa um olhar diferente pra colocar, na verdade, em campo essa coisa do escalar, ou colocar o produto escalado, porque a gente tinha uma visão mais microgerencial, né? Da imigração com negócios para casar na imigração. Tanto é que hoje nossos clientes não são só imigratórios, a gente tem clientes em Dubai, a gente representa marcas de Dubai, do Canadá. Isso que é legal. Então, esse olhar até porque ele fala muitas línguas, eu não, eu só falo inglês, mais ou menos, e o português. O que é legal disso é o seguinte, normalmente é igual quando fala de visto, né? O Bicalho fala um negócio que eu adoro, não é você que escolhe o visto. O visto que escolhe você, porque tem 187 tipos. Quando você tem uma empresa que é assim, que ela tem essa visão geral, trabalha com diversos universos, quando você se permite que um profissional como Eliette, o Cris, eles façam uma triagem, uma anamnese de quem é você, eles vão conseguir trazer um negócio ideal para você. Porque eles têm um leque muito grande nas mãos, então a chance de sucesso, né, não só da imigração, mas de você estar feliz aqui com uma continuidade do seu plano de estar aqui, trabalhar, conseguir se sustentar com isso, ela é muito mais possível, né? Porque você tem uma empresa que tem várias frentes. Hoje a gente tem braço na Europa, a gente tem uma sócia que é a sócia da operação da Europa, ela mora na Itália, ela morava aqui em Tampa, agora foi pra Itália, vai ficar uns 2 anos. Legal. Abrindo uma frente, porque a gente representa hoje algumas franquias da Europa. Então... Deixa eu só voltar na pergunta. Que eu fiz aquela pergunta, diferença de franquia e licença de marca. Não, você mais ou menos me respondeu, mas só para deixar claro para quem tá ouvindo. No caso, a franquia, você compra uma franquia já consolidada. Isso. Não é tão difícil de entender. Mas a questão do licenciamento de marca, em qual via que a gente está falando? Por exemplo, licenciamento da minha marca no Brasil, nos Estados Unidos, ou comprar ou licenciar uma marca americana? A gente fala, licenciar uma marca brasileira aqui, ela tem o propósito, a gente sempre fala assim, né? Não, mas é isso que vocês fazem? É isso que eu quero saber. Não, a gente licencia a marca aqui nos Estados Unidos e faz aquela marca virar uma escala de ganhar dinheiro aqui. Licenciar uma marca do Brasil para cá, tem as suas vantagens, se você quiser, mas não é uma situação de produção financeira. Tá? A não ser que você tenha uma autoridade muito grande e você tenha um histórico. E esse histórico tem, por exemplo, veja se fosse assim, a Copenhague estaria aqui como franquia, não está. Porque não rolou, né? Porque, exato. Deu muito certo mas quando tentou. Exato, por quê? Porque você trazer do Brasil para cá e internacionalizar, dependendo da forma que vem para cá, o custo que você vai ter para fazer o licenciamento da sua marca do Brasil aqui, para começar,
é melhor você nascer empresa aqui. Não, e também dependendo do não modelo. só isso, né? Às vezes você tem que também, quando vier, porque tentou, né? Mas veio muito mal gerido, né? Então, assim, porque sofreu também- muito, né? O pessoal também não entende do choque cultural, que funciona no Brasil, não funciona aqui, é Você diferente. consegue, na verdade, assim, tanto dá para qualquer marca estar em qualquer lugar do mundo. Sim. Que se não fosse verdade, o McDonald's não estava em todos os países. Tá? Exato. A diferença é o que a gente sempre fala para o empresário brasileiro. Ele quer sempre fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, existe. exatamente. Se você não é isso aí. entende a adaptabilidade, que você tem que mudar a mesma pizza que vende a Pizza Hut aqui, não é a igual do Não. Brasil, que é diferente da China. Exato. E é Camelo. assim. Camelo. Se você vai no Camelo, o Camelo tem as suas situações. Eles trouxeram mais próximo, né? Que a gente frequenta o Camelo no Brasil, sabe que eles são mais próximos. Mas tem as suas singularidades. porque nós tem estamos que ser. Tem que ser. E você quer ver uma coisa que é legal? Eu também posso falar dessa franquia, porque eu gosto muito, conheço as pessoas que estão aqui. A Milk Moo é uma franquia que no Brasil explodiu Uhum. e ela veio pra cá. Ela não veio como franquia. Ela trouxe a marca dela e ela começou a escalar agora aqui dentro do ambiente americano. Por quê? Porque ela se A gente fala assim, você Tem primeiro que ser faz aculturar. aculturar, entendeu? Já culturizou, sei lá como é, mas ela aculturou primeiro para depois falar, bom, agora eu tô pronta para licença. Mesmo porque você tem que ter uma história do business rodando aqui para depois, Pra depois você virar virar uma franquia. franchise. E Você A não licença consegue, não, você a não licença consegue. Você consegue antes. Licença. E é como se você entrar você tem uma unidade de um negócio. Isso. Então você traz unidade de negócio, não tá naquele book de franquias e você entra como às vezes como um partner, faz uma, né? Você entra numa existe empresa. todo um espaço aqui pra Exato. seguida. Aí você tem ali, mas não é um modelo e não tá encabeçado em franquia, é diferente. Aí a gente volta no que a gente falou lá no início também. A pessoa tá na etapa de montar aquela cartilha, né? De errar, investir, Exato. e arredondar o negócio para que ele se torne escalável dentro da cultura americana. Exato. E nem todo negócio, às vezes, quando você vai fazer o estudo, ele tem viabilidade de franquia. Ele não vai, às vezes ele é mais rentável como unidade de negócio do que como franquia. Exato. É, E não com tem certeza. problema, porque na verdade eu sempre falo, pensa o que você quer no final. Entendeu? Se no final você quer ter escala, ganhar dinheiro, fazer disso um grupo e amanhã, porque a franquia, ela te traz muitas coisas, mas ela te restringe também a várias outras. A licença, não. A licença são testes. Então, você vai fazendo um teste de viabilidade, claro, dentro de um Modelo início de negócio. Pra você começa com uma cartilha, né? É. E aí também tem as obrigações, que também a licença ela é muito mais branda. Então, as obrigações de fazer e de dar do licenciado são muito mais brandas do que do franqueado. Não, mas também, equivalentemente, você tem um risco maior também, né? Exatamente. O risco dele vem muito Exato. maior de poder dar errado, né? É. Agora, voltando à questão da franquia. Uma pergunta, talvez seja básica de eu ter ouvido muito isso, mas para quem é a franquia? Quem que é o perfil de pessoa que deve comprar uma franquia? E você pode falar também o que não deve. Tá, então, ó, a franquia. Deixa eu esconder. Eu faço a imagem. A franquia é assim. Exatamente. A franquia O T-Rex. que é assim, braço curtinho, não é o perfil da franquia. A franquia não quer. Hoje, as pessoas perguntam pra mim assim, olha, na entrevista, porque quem faz a pré-qualificação sou eu, nós temos 3 pessoas que fazem pré-qualificação na empresa. Mas normalmente as pessoas falam, eu amo quando a Eliette tá fazendo a pré-qualificação, porque eu deixo a pessoa se soltar, eu quero que ela fale, olha, abre teu coração, canta, faz o que você quiser, eu preciso te conhecer. Então a pessoa fala assim, sabe, Eliette, porque assim, olha, eu tenho 30 anos de profissão, eu tô com 50, trabalho desde os 20, e eu cheguei num momento que eu quero agora assim, relaxar, eu quero ter qualidade de vida, eu quero viajar com a minha família, eu quero ter assim, trabalhar de segunda a quarta, quinta e sexta eu quero ter off. Aí eu falo, terminou, é Portugal que você tem que ir. Não é Estados Unidos. Porque Estados Unidos você vai trabalhar de domingo a domingo. Ou então Paris, né? Que você para na tarde. Exatamente. Ou ver quanto a pessoa tem pra investir, coloca na rede aqui, vive de renda. Mas aí vive de renda. Mas Não assim, se você. Exatamente, não com uma franquia. E isso que você falou é engraçado. Tem que falar assim, amiga, você sonha suando? Aí se a pessoa fala assim, como assim?
franqueada sonha suando. Entendeu? Então, isso você falou uma coisa muito, muito coisa. As pessoas têm que entender que franquia não é um investimento passivo. Não. Completamente ao contrário. E olha que coisa mais legal. O que hoje as franquias fizeram? Quando a gente começou a trabalhar com franquia, lá em 2013, mais ou menos, 14, tinha franquia que falava assim, brasileiro? Não quero. Não quero porque eles querem contratar gerente, e a operação Não tem vida. Suporta. não suporta, né? Então, assim, na verdade, você imagina um fluxo de caixa, diretor, gerente numa franquia. Não existe isso. Quando você já está num universo enorme. Hoje em dia, tem franquias que falam, eu queria um brasileiro para esse território, Eliette. Vocês não têm um brasileiro legal para esse território? Olha como mudou A a chave. concepção. Por quê? Porque o brasileiro é muito bom. Ele é multitarefa, ele é multifunção, ele é flexibilizado, é muito bom. Então, quando o brasileiro está disposto a arregaçar a manga e colocar a mão na massa para aquela unidade dele, a gente pode contar. E a gente fala isso. Esse nosso cliente, em 2 anos, está com 4 unidades. Bateu e vai. Porque ele entendeu que o começo vai ser a mão de obra dele, essencial para aquele crescimento. E depois? E depois, Aí vai rodar. vai rodar. E aqui tem uma coisa maravilhosa também, que é a previsibilidade, né? Tanto a segurança jurídica Sim. quanto a previsibilidade. É batata, né? Quando a franquia te entrega um estudo, aquilo ali é praticamente certo que vai acontecer. Exato, Né? previsto e realizado. Eu falo, se você seguir a cartilha, você vai ter seu previsto e realizado. Não tenha medo disso. Agora, tem que entender que tem franquias que trabalham para o passivo. A gente tem clientes que falam, Eliette, eu quero colocar X milhões aí nessa unidade, 2, 3 unidades de franquias, e não quero trabalhar. Né? Existe, só que não é o empreendedor que vem para cá no single, é o empreendedor investidor. É aquele que já faz isso no Brasil, sabe? Que faz parte de grupo de como De vocês, fundo às de vezes, vão lá. investimento. Exatamente. Mas também Fundo de investimento. talvez não seja o perfil desse tipo de Ele franquia, não né? quer- ele não vai ser dono da franquia, ele quer ser dono de 11 territórios. Então ele vai aportar lá 10, 15, 11 territórios. Então existe também. E comprar que já tá rodando. Exato, existe, mas não são todas as franquias. E normalmente essa franquia ela não habilita o visto. A não ser, quer dizer, o visto é 2. Tem outros vistos que o Dr. Bicalho pode até explicar melhor. Ou 2 especificamente, né? O E2 você precisa estar na operação, né? Então, mas uma coisa que eu falo às vezes também, gente, já aconteceu isso, tá? O cliente tá super feliz, tá, ó, beleza, essa franquia já bateu o martelo, porque tudo isso também, eu tô falando, mas tem clientes que a gente passa 60 horas, dividido, né, óbvio, mas com o cliente, para maturar aquele cliente para ir pra franquia. É isso, só o pessoal entender. É um trabalho de qualificação que você faz, para você Isso. entender qual tipo de negócio melhor para o cliente, quando ele Exato. deve investir, se é o perfil Exato, dele, né? é. E aí, quando ele vai fazer o Discovery Day e o Valuation Day, que são é um momento da nossa consultoria que é obrigatório fazer, a franquia liga e fala, ó, esse cliente não vai qualificar. E explica, faz um destrinchamento rápido. O que é o Valuation Day? Tá, então o Discovery Day e o Valuation Day é assim, o cliente que está candidato àquela franquia, né, aplicando para comprar, ele vem para os Estados Unidos e ele vai passar uma semana no escritório central da franquia, conversando com os CEOs, com os diretores, com quem é da operação. Isso é o Discovery Day. É tipo um laboratório. Um laboratório. E o Valuation Day é quando o cliente vem para cá e vai conversar com a rede dos franqueados. Então ele vai conversar, então eu tenho franquia, você tem franquia, a Bia tem franquia. Então ele vai vir aqui na mesa e vai conversar como é que é a tua unidade, como é que é o teu território, você gosta, como é que é o atendimento, a operação, você tem apoio da franquia. É um Valuation Day, é meio que um review daquele grupo, né, que a gente chama de família da franquia. E é obrigatório, tá? A gente não abre mão do cliente fazer isso. E por quê? Porque isso é uma segurança para o cliente. A gente já teve clientes que estavam praticamente com o FDD assinado, tudo. O FDD é a cartilha, né? A gente fala, né? É o documento que comprova a idoneidade e os caráteres de virar uma franquia. Às vezes o cliente está com aquilo tudo assinado, aí ele vem fazer o Discovery Day, o Valuation Day, ele liga e fala, não é isso que eu quero, gente. Não foi esse. E esse board de franqueados aí, eu não sei se eu posso chamar dessa forma esse board, ele tem poder de veto? Por exemplo, assim, eu conversei com aqueles franqueados ali e todo mundo falou assim, não, esse cara não é ideal.
Tipo nosso fofinho. Se o negócio. fofinho tá Fofinho, preocupado que se ele sentar na mesa vão aceitar Vou ele. aceitar. Na verdade, se ele vai entrar num grupo fechado, vamos supor que aquela franquia tenha 15 unidades. O franchise master, né, o franqueador master, tem 15 unidades e ele está vendendo uma das unidades. Uhum. Aí ele tem uma pré-aplicação com as pessoas que participam, né? Mas normalmente com o resto da franquia, não. A franquia, É mais por um lado do comprador do que pro lado do vendedor, no caso, né? Li, vamos falar de números. Qual que é o mínimo que eu tenho que ter de investimento para conseguir fazer? E quando eu falo de investimento, para as pessoas também entenderem o que é investimento em franquia, né? Então, eu vou colocar $500 mil, vou ter isso de volta quando, né? Só para a pessoa entender a timeline também do fluxo financeiro. Dá alguns exemplos. Isso, então, na verdade, assim, tudo depende do objetivo. Se você tem objetivo de morar nos Estados Unidos… Com o objetivo de morar. Então, quando fala baseado em imigração, então o visto E2, ele tem um valor substancial, né? Então, a gente… Tipo, não dá para gastar menos que Menos do tanto. que 100 mil, 120 mil dólares. Não dá para gastar menos que isso, porque senão não aprova o E2. Risco, exato. Tá. E o valor substancial não significa que é baseado naquilo, é baseado a gente fala assim, num grupo de indicadores. Então, o modelo de negócio, quem que vai ficar à frente, quantos… Tipo, quanto eu vou investir em que período? Na verdade, assim, a imigração, ela tem um entendimento de substancialidade. Então, ela vai olhar vários indicadores e vai falar assim, bom, ele tem 5 anos, por exemplo, o italiano, né, quando o E2 é baseado na dupla cidadania italiana, cada vez que ele renova, são 5 anos para renovar, né? Então, a imigração, mais ou menos, ela faz por isso que a projeção do business plan é tão importante, você ter o projeto para 5 anos, né? Porque depende do negócio estar rodando para você estar no estado. O que a imigração quer é que você tenha sucesso e que você transforme aquilo num lugar onde vai gerar emprego, vai pagar imposto. Então, né, tem uma contrapartida. A diferença é que esse visto, como ele fala sobre substancialidade, se você comprar, por exemplo, uma empresa de pest control, vai custar, sei lá, 150, 120 mil, não tem como você falar assim, essa empresa custa 300 mil dólares. Aonde? Onde que vai colocar os 300 mil? Essa é a vantagem também, às vezes, de você comprar uma franquia. Porque se a franquia tiver um plano de marketing Já tá tudo pronto. E ela já tem um modelo de negócio, uma previsibilidade até de lucro, né? Tanto é que quando a gente faz o processo da franquia, o cliente coloca o dinheiro numa conta, ele paga o franchise fee e a gente fica esperando a aprovação sair para pagar o restante do dinheiro. Quando você monta o seu próprio negócio, não tem como fazer isso, porque você precisa demonstrar que está mais do que 60% aplicado. Isso é interessante dizer, porque a gente ouve muito de você falar do E2, que é aquele negócio, é um dinheiro, existe um risco no caso de não ser aprovado, você tem que abrir o teu negócio, o pessoal até brinca, tem que ir com a chave na mão, para poder se qualificar para o visto, e mesmo assim não é garantido não, gente. E o tanto de gente que compra business para E2, que é pior ainda, que depois vai descobrir compra que um negócio quebrado. As pessoas não entendem que tributariamente você assume os riscos por 5 anos. É uma loucura. Por exemplo, hoje a gente… E se quebra o negócio, cai o visto. E hoje a gente, o cliente quando quer comprar um business normal, a gente não vende se ele não tiver o olhar clínico. Porque as pessoas às vezes não gastam numa due diligence, e aqui é diferente. No Brasil, você bota lá o CNPJ ou o CPF, meu irmão, dá pra você saber tudo de uma pessoa. Um negócio aqui não é assim. Você tem que entrar no estado, no condado, você tem que ir na Receita Federal, pedir as transcrições dos impostos, porque o que eles te mostram pode ser tudo fraudulento. Não, aqui você pode fazer falência. Você faz do dia pra noite. Do dia pra noite, você vai lá, pede sua falência, tá devendo pra todo mundo, pede falência, mas já abriu outra empresa e já tá bonito, trabalhando, entendeu? E levou então aqui milhões. É complicado, sabe? Você tem que pesquisar muito. Assim, a gente já viu muita gente colocar dinheiro em coisa que tava quebrada, e aí depois você assume os processos. Imagina você assumir processo da Receita Federal. Exato. Assumir fraude de sales tax, vai pra cadeia. E aí, a gente ouviu casos aqui já disso. Não, exatamente. Você compra um business, aí o cara não tá sem pagar sales tax há 3, 4 anos e por cargas d'água não tinha caído na auditoria, porque no Brasil é na hora, né? Na hora, Imposto no Brasil é na hora, você subir. Aqui às vezes demora 3, 4 anos pra vir uma auditoria. Exato. Quando vem nas tuas costas, você não paga,
cadeia. Então, assim, E é ele não legal ele que não você tem como falou, porque desenrolar, né? é legal Não porque tem. você falou. você tem que pagar. O que a gente sempre fala pro cliente? Eu faço a primeira reunião, quando o cliente assina um contrato conosco, a primeira reunião que eu faço com ele, e ele sempre tem essa chave, eu falo, olha só, eu vou te apresentar 3 profissionais que não são custos, são investimentos. Uhum. E um deles é exatamente o contábil, quem vai cuidar do antes do negócio. Uhum. Porque eu falo assim, se você tiver o preventivo, você não vai ter depois Que chama o custo no bombeiro. contencioso. É. E é engraçado você falar isso, porque a gente senta com inúmeros empresários aqui, e todo mundo já pecou nessa área. Já. Todo mundo fala a mesma já, coisa. Quem já. me dera ter contratado um bom contador ou ter Já. Feito uma due diligence. feito uma dúvida. Exato, Todo mundo, porque assim. é natural, porque isso também é uma coisa que o brasileiro sofre, porque a gente vem pra cá, e eu tava falando isso outro dia que eu participei de uma reunião, eu falei, olha, quando você chega aqui nos Estados Unidos, você não tem passado para as outras pessoas, porque todo mundo vem, nasce meio que, né, você não tá querendo no Brasil que você falou, É. onde você estudou, o que você fez, sua família, nanana. Aqui não tem. Porque é tudo de novo, aqui você não tem nenhum CPF. Então a pessoa E pega você também não conhece o passado de todo mundo que tá ao seu Não, redor. Aí a pessoa faz aquele voo, que tem 2, não sei se você conhece. eu sempre falo adoro. isso. É o voo milagroso. A pessoa lá no Brasil tá de Aerolook. Aí ela pega o voo da TAM, que é o 2247, Uhum. ela vem pra cá, quando ela baixa, Não, é, entrou aqui, ela já desce de toga. Então ela não já amiga, desce. é no avião que eu falo. A pessoa fala assim: você quer carne, peixe e você quer o quê de profissão? Ai, que profissão que isso, é ótimo. no avião, É chicken, beef or Medicina, lawyer. lawyer, account, o que você quer ser? Aí, assim. E aí, se você vier de American Airlines, esse mês você já faz bilíngue, você já chega falando inglês. É. Então, o que acontece? Aí você vai nos lugares, e aí é muito. Isso, gente, eu nunca vi coisa igual. E detalhe, tá? Eu vivi em Miami, vivi em Tampa e tô em Orlando. E não é há pouco tempo, né? Não. E eu falo assim: falar mal e andar junto é feio. Mas assim, eu não vou falar mal de Orlando, porque, coitado, Orlando não pode pagar geograficamente por pessoas que vêm pra cá sem noção. Porque são pessoas sem noções. Aí, sem noção. Então eu falo assim: eu fui empresário no Brasil, né? Eu já conheço, eu não preciso comprar franquia. Eu vou comprar esse business eu mesmo. Você vai ver, eu vou fazer desse business vários. Aí depois de um ano você encontra o business fechado, a pessoa ferrada, aí você encontra assim, uma vaquinha, um GoFan pra ajudar a pessoa. É. Você fala: o que é isso? Isso aí. Não, e Você fala, além de ser um mundo novo, um mercado novo, uma cultura diferente, às vezes a pessoa não fala nem inglês Exato. ainda. Cara, É. e eu vou te dizer, dá dó, porque o brasileiro, o empresário brasileiro que deu certo no Brasil, a chance dele dar errado aqui é muito baixa, meu irmão. Exato. É só Exato. seguir, Ele é só seguir a cartilha. precisa, ele só precisa primeiro entender, igual ele entende no Brasil, que ele não vai andar sem o contador dele, sem o Exato. advogado dele, não Exato. vai. É. Se ele precisa de um profissional, ele precisa contratar um profissional formado naquilo para dar orientação. No Brasil as pessoas sabem, elas fazem isso. Entender. Chega aqui, É. quer mudar a parada. Entender eu que é não consigo investimento. entender. Ó, Eliette, há um tempão, eu tenho uma pessoa que dá aula pra mim, eu pago, tá? É uma pessoa que eu tenho uma experiência, ele tem 12 experiências na minha frente. Eu vou ter que nascer, morrer pra chegar nele. Eu pago ele como meu consultor, não é mentor, não, porque eu tenho meu dia a dia geladeira, tenho um mentor lá dentro. Não. Ele é meu consultor. E ele fala pra mim, Eliette, ó, essa atividade é assim, ele fala sobre o mercado, que eu não entendo. Às vezes eu ligo pra ele e falo, preciso saber um pouco mais sobre o mercado de pet shop. Ele traz pra mim. E ele também tem pessoas que fazem isso pra ele. Então, entender que isso é investimento. Então, você tem Isso estuda capacitação, né? você ter uma pessoa na sua empresa que cuida da sua contabilidade, vai pesquisar. Se aquela pessoa é contadora de fato, se o que ela vende é efetivo, quais são os lugares aonde ela passa e o que ela deixa. E eu falo sempre isso. O legado não é o que você construiu, é o que você passou. Porque quando você vai pedir um emprego, eu pelo menos sou assim, você vai lá e leva o seu currículo, né? Uhum. Aí a pessoa fala assim, então tudo que eu não quero fazer é isso que eu já fiz. Isso aqui é o meu passado, eu quero fazer coisas novas, né? Então verifica se o seu profissional está se abastecendo de coisas novas, né? Se ele faz eventos, se ele está indo, se ele Dando a coloca cara. o rosto dele na... Não é? E hoje, com o acesso à informação que a gente tem, é muito difícil você não encontrar essa informação, né? Aí você pega uma contadora aí que fala que é contadora, não aparece, nunca vai em lugar nenhum, participa, responde errado. Aí você vai falar assim, não, mas porque essa contadora tem 30 anos. 30 anos do quê?
Né, de idade. Não, Tem muito, sabe que tem muito também, assim, pra gente falar abertamente, tem muitas pessoas que, assim, entender a cabeça do empresário, do contador brasileiro, do advogado brasileiro, é para quem viveu isso no Brasil. Se você pegar um contador aqui, formado nos Estados Unidos, ele pode falar o português. Qual é a chance dele entender a cabeça de um brasileiro, do empresário brasileiro? Difícil. E de um contador brasileiro? Imagina. Não tem. E hoje, existe como, Eliette, ter esse desvinculamento? Não existe Não mais. existe mais. Não Tem, porque quantos dos seus clientes vêm realmente tirar tudo do Brasil e vem, pula pra cá? Não. Quase ninguém mais faz Hoje isso. em dia, As pessoas já têm as histórias dela lá, continua Exato, tracionando e ela vai fazer mais, ou ela vai diversificar, exatamente. ou ela vai migrar com a família, mas a base dela continua lá e tudo mais. Se você pega uma pessoa que não sabe equilibrar tudo isso com o seu time, Sim. de qualquer lugar do mundo que você tiver, você tá ferrado. Exato. Vai dar ruim. E a mesmo. gente tem que ter consciência, por exemplo, às vezes o cliente procura, a gente fala assim, ó, Eliette, vendi meu apartamento, tenho um imóvel, tenho um dinheiro guardado, eu tenho $500 mil para comprar uma boa franquia. A gente não deixa. Fala, não, você vai comprar uma franquia de 150. É, porque tudo que você tem. pô. Exatamente, porque você não precisa de 500 mil. O que você precisa é entender que a cartilha que você vai seguir é o que vai fazer seu sucesso. Você vai arregaçar a manga, você vai entender o seu negócio no DNA. Você vai tirar, eu falo assim, tira a gravata, o paletó, dispõe de todo desse seu look, coloca o Avental. uniforme da sua franquia, da sua marca. Não importa se a pessoa, mesmo que seja uma licença. A gente tem clientes que têm licença. Tem um cliente que a gente cuida da expansão deles, que vocês devem conhecer, que é o Deaçador. Você conhece o Deaçador? Você conhece o Deaçador? Já ouvi falar. É o quê, Li? Deaçador ele é um gênio, o Macedo e a Débora, dois queridos, eles montaram um sistema de churrasco do Sul, eles são gaúchos, então é uma tenda, participa de tudo quanto é lugar, eles fazem catering, tem a tenda, participam de vários eventos e tudo mais. E a gente licenciou, na verdade a gente fez toda para eles poderem ter porque muita gente procura, vai lá na tenda, vê, você vai falar, eu queria ter uma tenda igual a sua, Entendi. leitona. Então, esse é o termômetro que eu falo, do dar certo. É quando você percebe que a cultura do consumo começou a te enxergar. Não importa se é brasileiro, se é canadense, importa. não importa. Negócio o produto não tem. é bom, Negócio o serviço não tem é bom, vai nacionalidade. fazer sucesso. Basicamente, se o mercado aceitou o seu produto. Exato. E qual que é a diferença? É o olho do dono. É aquilo que meu avô falava, o seu avô falava, o seu avô falava. O olho do dono é o que engorda o boi. E é. Agora, a vantagem é que nos Estados Unidos, depois que você passou por essa fase embrionária, já começou a crescer, é só sucesso. Meu, Aí e, escala. e a escala aqui, E a a vantagem- escala aqui é absurda. E a vantagem da franquia também, que você falou. Sim. Já tem o livro ali, já tem um caminho pra seguir, pavimentado. É só seguir, arregaçar a manga. Exato. Deixa eu agora fazer outra pergunta. Eu vou falar um pouco do lado ruim, né? E a pessoa que não segue a cartilha? Existe casos que a pessoa talvez não seja expulsa, mas é desfranqueado, Tem. entendeu? E em que situação isso pode acontecer? Não vamos. Eu falo assim, eu gosto muito do que eu faço, amo, né? Esses ambientes que a gente vem falar sobre. Eu não gosto de falar sobre superação, tá? Isso eu tenho um problema disso, porque você fala, apanhei 12 anos, apanhei porque foi burra. Porque, É verdade. entendeu? Cada Não um existe, cada um tem o que merece. Então, assim, agora a gente não pode romantizar, tá? Aham. Tem sim casos de brasileiros que compraram. Nós temos casos, inclusive, de clientes nossos que compraram a franquia e não foi pra frente porque não conseguiu se adaptar e tudo mais. E aí a franquia fala: olha, nós vamos fazer uma proposta para recomprar a unidade. Ou Mas- a gente tem uma pessoa que. E quer assim, comprar. eles recompram. E como funciona essa parte? E essa recompra já está prevista em contrato? Ou existe um contrato, tipo assim, finito? Digamos assim, eu comprei a franquia, meu contrato só vale por 5 anos, depois eu vou ter uma reavaliação. Não. Os contratos são muito bem posicionados em relação a perpetuar na sua gestão, ou deles recomprarem, ou até eles têm contrato que dá a chance de você oferecer para outra pessoa. Vamos supor, a gente tem um cliente nesse momento que está exatamente assim. O cliente veio de E2, comprou uma franquia, a franquia já está super bem, já está dando lucro, está ótimo, perfeito. Só que agora saiu o green card deles, ela já está fazendo outra coisa, o marido também, então eles não querem mais a franquia. A vida mudou. Exato. Então, o que o contrato prevê?
olha, vocês têm 6 meses para oferecer para quem vocês querem, e caso em 6 meses vocês não encontrem ninguém e ainda queiram vender, nós recompramos. A diferença é que quando existe a recompra, você não vai conseguir vender num preço comercial. Você vai vender no preço que aquela família faz, né? Que a gente fala que é a rede. Na rede. E é porque eu acredito também que existe a franquias também, apesar de que esses Estados Unidos é tudo muito bem, como é que fala, avançado em relação a isso. Eu acredito que deve existir franquias que não têm esse capital para poder comprar. De repente, qualquer unidade. Tem franquias que não tem, mas a franquia nunca deixa... Olha, o último, assim, é a franquia fechar a unidade. Porque fica... Queima. Público, né? Queima todos ela. os records são públicos. Então, se você abrir lá, por exemplo, uma franquia... Vou falar um nome que eu gosto, é a franquia que eu adoro, o DNA dele. Chicken Filet, você vai lá e coloca. Você vai olhar lá, tá lá escrito quantas abriram, quantas... Né? E Tudo fechou. público aqui, gente. Então, não é assim, não é legal, sabe? E é por performance análise, né? Você tem que performar no book que tá ali. Se você não tá performando, eles estão te ensinando, volta para treinamento, vai, não performa, aí você é convidado a se retirar com recompra, óbvio. A gente tem casos, por exemplo, eu vou falar de pessoas, eu tô falando de pessoas que a gente tem uma relação comercial, então a Deassadora é uma delas, né? A Milk Moo a gente conhece bastante, a gente até deu apoio por uma das pessoas que provavelmente vai abrir aqui em Orlando. Legal. E tem, acho que não sei se vocês conhecem a Maze Explorer. A Maze Explorer é um sucesso, eu falo que é um case tipo de Getúlio Vargas do Brasil, sabe? Um case de GV. O dono, o fundador, né, ele e o irmão criaram um ambiente de franquia que é uma maravilha. Eles já estão com acho que 29, sei lá. Nossa, legal. E pensam fora da caixa. Eles criaram uma situação educacional, que os Estados Unidos têm uma atividade que é menina dos olhos, mas num período para a criança entender o que é os Estados Unidos como um país empreendedor. Então a criança ela tem um monte de coisas lúdicas, especialmente para desenvolvimento dessa coisa, lá na escola ainda. Naquele ambiente de alfabetização. Que demais. Não, eu falo dele porque nós somos parceiros comerciais e a gente tem 2 projetos juntos. E ele é um modelo de brasileiro, embora ele esteja há muitos anos aqui e tudo mais, né, americano já, mas ele é um modelo de brasileiros que é um case de sucesso. Que demais. E ele não vem, hoje, ele não vende mais unidades, porque ele é pool. O Act Private vai e compra a unidade e vão desenvolver lá. Ele tem fora, tem no Texas, tem na Georgia. Já tem outro modelo, né, de negócio. Agora, eu quero saber a sua opinião em relação a uma coisa. Eu sei que sua opinião varia de perfil para perfil, mas se você pudesse dizer, assim, dentro da tua experiência, quais são os melhores mercados para franquias hoje? Talvez amanhã mude. Se você tivesse que comprar exato. Eu gosto de falar sobre isso. Eu falei sobre isso hoje de manhã com um cliente. Eu falei, olha, os Estados Unidos como atividade mercadológica, a gente tem vários. Porque uma coisa legal que a gente tem aqui são as subcategorias. Que o Brasil... Porque na nossa época era assim, né? O que você quer ser? Advogado? Era profissão. Hoje você dorme e amanhã já tem 2 profissões novas, né? Então os Estados Unidos, ele acompanha muito isso. E quando eu falo os Estados Unidos, a gente vamos sair da caixa. Estados Unidos inteiro. Se você pegar hoje o centro de pesquisa lá de Seattle, você vai ficar impressionado com o que eles estão fazendo com o IA. Fala, meu Deus, como assim? Se você pegar lá do Alasca, tem um montão assim. Então, nós temos 5 que eu acho que são 5 eixos para pensar no principal e subcategorias. Então, vamos, beleza, tá? Não nessa ordem, tá? Acho que beleza é terceira, se eu não me engano. Mas a primeira sempre é comida e bebida. Food and beverage. Porque todo mundo come bebe todo dia. Se eu não me engano, a segunda é tecnologia. Terceira é beleza. Quarta, café. Café, eu ia falar pet, pet meu. shop. Não, ia falar. E a quinta, pet shop. Não nessa ordem, tá? Porque isso também varia. Às vezes, Café, café, porque hoje... acho que o Starbucks jogou a bomba, o míssil pro alto. É que muita gente assim, não sabe. Hoje... Não, porque às vezes uma empresa estoura e aí ela puxa o ranking lá pra cima. Com muito som. Eu vou te falar. São as transições de internacionalização daquele produto. Que louco hoje, isso, é muito louco isso. Então, hoje você tem rede de franquias, que vem representando um café de todo lugar. Tem uma rede lá em Miami, ele representa mais de 68 cafés. Que legal. Engraçado, pra gente que é brasileiro,
O Brasil é um grande produtor de café, né? É muito comum. Mas parece que a cultura do café aqui nos Estados Unidos é bem nova, né? É bem nova, recente, né? bem nova. E por que ela é crescente? Porque ela faz uma introdução hoje diferenciada. Então você representa por grãos, então você traz do mundo inteiro. Então tem de Honduras, tem do Oriente. Até quando você vai aqui no mercado, é engraçado. É difícil achar um café que seja bom, né? Geralmente o pessoal compra muito aqueles colombianos. Eu só né? compro colombiano. A ideia dos próximos anos é você ter essa atividade numa linha gourmet, que é isso também que as pessoas, aí que as pessoas também não sabem. As franquias, quando elas lançam uma linha gourmet, por exemplo, o Wellness está bem assim. É porque todo esse universo de trás, que é o FBA, as organizações e os braços mercadológicos, Já já estão pesquisaram. estudando há 5 anos. E saúde? Então, saúde hoje tem um modelo muito legal para se investir, mas como a gente Porque todo canto que a gente olha tem as urgent cares, as clínicas de pediatria, porque ir Então. pro hospital aqui é muito caro. mas essas redes, elas têm um pedaço governamental, tem muitas licenças que precisa tornar todo mundo que pode estar frente Entendi, disso. tá. Mas olha Ok. que legal, aí é subcategoria. Mas as pessoas que cuidam de subcategorias de acessório à atividade principal estão ganhando muito dinheiro. Tá. Por exemplo, cuidado com o idoso. Uhum. A Flórida hoje, se você pegar as franquias que fazem essas assessorias, né, para idoso, e o dia a dia, tá? Você tem lugar que nem tem mais território para trabalhar. Nossa, porque já saturou aqueles condados, aquela região. Hoje tem mais de 1.000 tipos de franquias Nossa. à disposição em crescimento. E é engraçado, um mercado que cresce muito. Eu sei que eu tenho contato direto com esse mercado no Brasil também, que é de academia. Né? Tira um cada esquina, né? Você tem low cost, tem um monte de tipo de academia, tipo spas gigantes. Isso. E é engraçado, aqui na nossa região não tem, né? Tem as gigantes. É igual Então, mas tem Luz. Mas tem tipo 3. Então, mas olha só. Porque eles tomam conta. Mas Então, tá saindo umas mas as pequenininhas, umas subcategorias, menores se você pegar também. hoje as franquias da área de gym, são hoje as Pilates que estão crescendo na vida. Pilates e essas de tipo a Isso. Orange, Aquela Theory, de- aquela isso. AF45, Tem que você uma- chega, faz 45 minutos e Tipo vai, uma só que é circuito. exato. Mas essas academias de musculação, no caso, olha só, eu já pedi a consultoria aqui. Mas você acha que tem poucos aqui? Porque precisa de uma escala muito grande do modelo que o mercado aceita aqui, ou porque não é tão rentável? Olha, assim, na verdade. Opinião. Na verdade, eu acho que o que acontece hoje com o consumo, tá? Vamos falar do B2C, né? Mudou a forma com que você quer consumir esse mercado. Então, poucas pessoas, as que têm uma relação com o custo que é mais restrito, vamos falar o mais conservador, né? Ou seja, aquele que tem menos condições, ele vai nessas maiores, porque elas são gigantescas e consegue ter um subscription muito mais barato. Porque Né? é bem baratinho, né? Bem perto, Agora, para abrir uma unidade dessa, o custo é alto, tá? Não é e para você conseguir retorno de volta, vai demorar. Muito tempo, O break-even demora. Agora, essas menores, elas oferecem um tipo de produto que eu acho que insere melhor com o modelo de vida que a gente, da categoria que paga Mas acaba mais. sendo bem um serviço, acaba, né? Sendo bem personalizado. Mas eu acho né? que é isso que vai acontecer. Eu acho que essas maiores, elas vão ter que se adaptar e oferecerem um serviço diferenciado dentro da academia para melhorar também e agregar o valor, né? Que eu acho que, por exemplo, eu sei de uma unidade em um Intergarden que fechou porque a conta não fechava. O lugar era muito grande. Mas era o que? A musculação ou era tipo pilates? Não, era uma que tinha musculação, essas que são gym mesmo, nessas grandes. Então, eu acho que isso é um conceito que tá mudando, né? Porque eu vejo que é engraçado, eu acompanho esse mercado aqui e eu acho muito diferente, né, do Brasil. Eu vi outro dia uma reportagem, uma entrevista com o dono daquela Fit, que tem no Brasil. Smart Fit? Smart Fit, E, pô, eu fiquei impressionada. Quando morava lá, eu abri uma, tinha fila, assim, era um negócio doido. E era um subscription, né, de vai lá, passa. Aqui eu acho que tá mudando um pouco a concepção. Porque lá, eles apostam no que você não vai.
bota o subscription bem baixo, É, né? Tem muitas unidades, virou uma coisa bem industrializada mesmo, eles botam muita. E conta que você não vai, bota o subscription baratinho. Isso daqui o cara não vai sentir Mas falta. aqui não tem aquela que é 10 doleta ao mês? Não, Que é boa e que É a paga lei, pra não caramba. é? Não, é lei mais carinha. Não, tem A uma lei tá roxinha que eu vou, 39. que é baratinho também, eu pago 20 dólares, A roxinha é a... sabe? então, mas que é mais perto da minha casa. mas é o conceito self. Você vai lá, treina e acabou. Você vai não só- tem atendimento zero. Não, Se mas você é quiser, o que você eu- paga o personal, né? Mas é tipo de academia normal. Tipo assim, E uma coisa também que a gente, quando a gente olha mapa mercadológico, você vê que nos Estados Unidos tem lugares que não dá, é inexplicável, tá? Mas tem lugares que o negócio, assim, sold out. De repente, todo mundo consome aquele... E num outro estado, Não aquilo rola. não vai. A franquia fala, Engraçado, não quero né? abrir lá. É engraçado. Eu vou querer fazer uma pergunta. Não vai dar pra aprofundar no L1 que a gente tá com quanto tempo? Já estamos com 59 minutos. quase. Não vai dar pra vai gente dar. aprofundar, mas pelo menos uns 10 minutinhos pra falar do L1. Sim. Que foi um visto muito utilizado, de sucesso para muitas pessoas, mas depois avacalharam com o tal do visto. Existe a possibilidade de alguém querer ter um L1, e aí você vai explicar o que é um L1, e não empregar nenhum americano? Então, eu acho até que essa pergunta é ótima, eu até posso responder, mas eu acho que o Bicalho... Eu sou muito fã do L1 e do Bicalho, tá? Todos os L1s que eu conheço, aliás, Bicalho vai ficar me devendo esse crédito. Mas todos os L1s que eu conheço que aplicaram com o Bicalho tiveram Sucesso. o Bicalho, eu gosto muito da Porque interação o que ele Bicalho, faz. ele também nunca fala o que você quer ouvir, né? Ele Não, vai falar o que você precisa. Que Que é o melhor profissional do mundo. Então, assim, o L1, ele é um visto que ele tem uns indicadores, os elementos obrigatórios, né? Então, assim, não empregar o americano talvez não seja um ponto negativo, mas é obrigatório empregar quem tem work permit, né? Ou seja, empregar quem está legalizado aqui, que faça parte dessa dinâmica de... Não tô falando americano de ser um cidadão, tô falando de alguém com permissão de trabalho. Por exemplo, você consegue ter um L1 só com você? Porque o que o L1 é uma filial da sua empresa aqui, aí você tem que trazer um executivo que é a pessoa fundamental para começar o seu negócio aqui, o espelho do seu negócio brasileiro, certo? Sim, expatriar alguém. Isso. Aí você só expatriou essa pessoa. Só ela vai ser o W2 do L1, mas nenhum funcionário existe isso. Então, eu vou te falar, tem um caso desses que esse é meu amigo. Você contrata só gente de fora. Ele é meu amigo, ele mora em Miami. Mas ele tem subcontratados. Consegue ser por subcontrato. Americanos. Americanos, Não, eu acho que pelo menos o que eu tenho conversado com os advogados em relação a isso, é porque mudou recentemente um pouco, mas até por conta dessa questão do que você falou, adoro os termos da Bia, avacalhar o visto. Marginalizado, eu falo também. Teve um advogado aqui que ele até foi preso. Cara, porque assim, o L1 é assim, você entrega tudo pra imigração, a imigração já te dava o combo card, ela ia avaliar aquilo por 2 anos, depois ela voltava a bater na tua porta. Então, o cliente que comprou falou, nossa, que maravilha, chegou. Fica 2 anos aí de boa. Aí daqui a pouco chegava, o cara pegou o mesmo business plan, ele colocou pra mais de 70 pessoas. Virou produto de prateleira. O mesmo negócio, ele colocou pra 70 pessoas, ele ganhou uma fortuna de todo mundo e ele sumiu. Tem uma advogada também que fez isso, ela foi deportada, ela fugiu, na verdade, porque ela tava com... Tem outro pessoal fazendo isso com outro vídeo. Mas aí avacalha porque a imigração entendeu que ela tava com problema. Aquela análise de negócio dela tava furada. Mas o que eu tava falando, que eu converso muito com o advogado com relação a isso, é porque agora os critérios estão altos. Os caras vão lá bater na tua porta, meu irmão. E não só isso, a empresa, pra você fazer uma transferência de executivo, Sim. Tipo assim, tem que ser uma empresa de um porte um pouco maior. Não é qualquer empresinha. Não, então, por isso que a diferença, o L1, ele não tem um valor substancial igual ao E2. O E2, você com 120 mil, 120 mil, a gente consegue fazer um plano bacana para o cliente aplicar. Só o pessoal saber. Pode ser menos, pode ser mais. Pode ser menos, pode ser mais. Entendeu? Depende do quão estruturado o negócio. Então, a vantagem do E2 é que se é franquia, a imigração tem um olho diferenciado, generoso. Porque ela sabe que o negócio vai dar certo. Porque o negócio existe. Exato,
Agora, no L1, a substancialidade é outra, né? Então, você tem que mostrar um aporte de capital arrojado. E hoje existe o L1A e o L1B também, que você pode trazer o executivo. Mas eu já fiquei sabendo, há um tempo atrás, e aí eu acho que o advogado, né, o Bicalho pode explicar melhor, que esses dois, que antigamente também eram mais flexíveis, agora também estão super exigentes. Super rigoroso. É. Porque o país, o que ele quer? Que você... O que os Estados Unidos quer com o empreendedorismo aqui? Ou investimento passivo, ou ele quer que o negócio contrate americano. Ponto. Exato. O país, ele não quer mais nada. Ele tem essas duas visões. Que contratando, você gera renda para quem precisa trabalhar e o mercado funciona. Por isso que a última coisa que você paga aqui é imposto. Você primeiro abre, funciona, vê o que vai dar. Paga todo mundo que você tem que pagar. Se sobrar, você divide com o país. Mas nesse se sobrar, você já contratou. Eu falo, é a relação da confiança, né? Você sabe que em 2000, eu não lembro muito bem se foi 99 ou 2000, mas isso eu fui uma vez num evento em Miami. E um advogado contou uma história, eu achei super interessante, que em 2099, o L1 para brasileiros era assim, a pessoa vinha do Brasil para cá com os documentos do Brasil, chegava aqui, abria a empresa, ia lá no advogado e falava, o advogado protocolava agora, hoje de manhã, amanhã de manhã estava tudo aprovado. É tipo assim, porque era pra abrir, era pra empreender, é pra fazer um negócio mesmo. E aí eles foram medindo e perceberam o seguinte, pô, nós o cara não vai ter negócio. Não tem, cadê as empresas? Cadê os funcionários contratados? Eles dando corda, né? Até o momento que eles puxaram. Assim, ele vai dando corda, depois ele puxa. E aí começaram, então, o que aconteceu agora com o EB2. B2 aconteceu isso também. Você fala assim, pô, não é desfazendo de nada, mas a pessoa não tem... não tenho faculdade, não tenho nada, mas trabalhei 6 anos vendendo, sei lá, alguma coisa. Picolé na praia. Então não. Então você é B2NW. Pô, você vende 6 anos picolé na praia, você é B2NW. E aí foram. Quer dizer, exatamente. marginalizaram. Até como tá estudante agora também estão puxando muito. Também, E eu sou assim, eu acho que quando a gente decide vir para os Estados Unidos, nós vivemos num país de malemolência. O Brasil é uma delícia, né? Mas é malemolência, né? É o país do jeitinho, né? Jeitinho daqui, põe ali, mas quando você decide vir para um país, você não pode, isso eu falo, internacionalizar é primeiro você entender a sua postura frente àquela cultura, né? Então, por exemplo, eu tenho amigos que eu fico muito, assim, vem pra cá e fala, pô, mas tem que pagar esse tip. Pra gente é comum, faz parte. Eu nem discuto, tá lá, vai pagar, acabou. Eu tenho prazer de pagar. Não. Mas ele nem me atendeu bem. Mas esse é o atendimento dele aqui. O atendimento dele aqui não é igual o que acontece no Rubaiá lá no Brasil, entendeu? E o tip faz parte da cultura, tem que pagar. Então, a primeira internacionalização que eu falo é você entender e respeitar a cultura, que é cultural daquele país. E hoje a imigração, ela sempre foi aberta, né? Claro, tem os seus eixos de sim e de não, mas ele nunca proibiu. O tanto é que o Trump é um dos presidentes que mais aprovou visto para empresário. Continua sendo. Agora, o que adiantou toda a lista foi o quê? Pois Aí ele corta o estudante, porque assim, estudante é bom? Nossa, os vistos pra gente... E os vistos pra gente qualificar, não sei se vocês têm acompanhado, avançou tipo quase um ano. Foi, mas 9 a 10 meses. Exato. Assim, todo mundo que eu conheço conseguiu de EB3. EB3, H1B, E2, sei que lá. Todo mundo conseguiu, não era Trump. Era assim, ó. Sim, é bom, vai trabalhar, vai. O O tá saindo muito também. Também. E assim, a gente não pode deixar de falar, assim, vamos ser honestos com nós. Deita na travesseira. Pô, F1, trabalhar. asilo. Você tá fazendo uso indevido do visto. Aí depois descobre, aí você não quer ser deportado. Aí o que eles fazem? Vão lá e agora, não vai ficar mais 4 anos. Você não conseguiu em 4 anos falar inglês, você vai ficar mais 4? Né? Então vai embora pra casa. Não, quando quem tá fazendo vistos no Brasil, por exemplo, falando de brasileiro, é o que o pessoal sempre fala, na entrevista, o pessoal pergunta assim, tá, você quer fazer inglês? Mas aqui tem centenas de escolas de inglês, porque você precisa ir para os Estados Unidos para estudar. Exato, eu vi, foi negado agora, uma influencer contando da negativa dela, né? E aí ela falou que a gente perguntou para ela assim, mas pera um pouquinho, você é influencer, você colocou aqui que você estudou numa escola, acho que Bartlett, sei lá, e você tá precisando ir para lá? Você devia ter, Bartlett tem lá e tem aqui, a mesma escola. É uma... Então, agora, assim, bota um mestrado.
Bota que você vai Não. fazer uma faculdade. Você tá aprovado. É outra Bota que não sei o que lá. Aprovado, Aí faz aprovado. sentido. Eu vou fazer um mestrado fora, eu vou fazer uma pós-graduação fora. Aí tem todo um sentido, né? E eu Só acho que é moleza, engraçado. então Não, faz. e sabe o que eu acho engraçado? Você vai num lugar que você senta, aí a pessoa fala assim: não, eu tô como estudante, aí você faz. Mas você não trabalha? Não, mas eu montei um negócio, mas assim, eu não recebo direto. Ele passa pela conta dele, que vem pra minha. Aí eu fico pensando, ó, um pouquinho. Fraude, gente. A pessoa vem pra cá, querendo viver num país melhor e tudo mais. Poxa, pensa, não é porque você montou uma empresa que você tá com visto de estudante, você não pode fazer isso. Aham. Ponto. Cuida, né? Cuida. Exato, Se catar. Ou, assim, eu acho que contrata um advogado, não faz porque o seu amigo falou pra fazer. Porque aqui é assim também, né? Ah, eu abri a minha empresa, tá? Ai, que legal, você abriu com quem? Não, minha amiga, ela consegue, ela entra no Sambisa, eles falam assim. É rapidinho, né? É rapidinho. É rapidinho abrir empresa. E é mesmo, é rapidinho. Aí eu falo, mas você sabe as obrigações que você tem pós-abertura? Aí da eu falo, empresa? não, saiu todos os documentos. Aí a pessoa nem leu, porque sai todos os documentos em branco. É. Tá lá os campos. Que tem Aí você que fala assim, preencher. mas e quem que é seu agente registrador? Não, não Eu tem. mesma, minha não amiga. tem, sei lá. Minha amiga sabe? é meu agente Não, de trás. e uma coisa que você falou aqui que a pessoa, pouca gente se atenta. Os Estados Unidos é um dos países que tem a maior quantidade de vistos. Foi o que você falou, são mais de 180. Acho que nenhum país do mundo, ou poucos, tem essa quantidade inteira de Não vistos. tem. E com as qualificações para você, que o Bicalho falou. Na verdade, o visto que te escolhe. É. Então, se você tem uma qualificação, o visto vai te escolher. E não é nem isso, gente. Vamos ser honestos. 180 vistos. Vai ter uma ali que tem de todos os tipos de qualificação. É só você seguir o caminho da forma correta, né? O problema Ou só é se você... é seu sonho, vai lá e se qualifica para um daqueles vistos. Exato. Trabalha uns 2, entendeu? 3 anos, faz Exato, uma faz um coisa em planejamento. casa, se você qualifica fizer- para é, aquilo. Se Você vai você conseguir. fizer uso devido da lei, você vai conseguir a qualificação. O problema é quando você faz uso indevido, né? E depois você fica bravo porque o Trump mandou embora. Entendeu? Não foi bem o Trump, foi você, né, que se colocou na A pessoa tá aqui linha há de- 15 anos, tipo assim, fazendo um monte de coisa errada. Exato. Rolando imposto, Isso. trabalhando ilegalmente, dando golpe. Aí fala, Não, os que dá golpe no Trump. Impressionante, né? Não, Não, você manda, sabe que eu falei... manda. Não, Cara, aqui, não, Orlândia não. é blindado. É porque ele consegue pegar todo mundo. Gente, Orlândia é blindado. Orlândia Os dominicano que dá golpe, eu nunca vi nenhum. Nossa Nem. Os Senhora. americanos que dá golpe, eu nunca vi pra cadeia aqui. Eu vou te dizer. O que acontece? Aqui na Orlândia... Porque não, brasileiro, não é só brasileiro, não, gente. Cuidado. Tem muita gente que fala, não, fiz Não, esse negócio com toda americano. nacionalidade. Aí eu falo, não é porque a pessoa é americana Não, que você não tem que pesquisar e puxar a capivara, Exatamente. E tem gente que virou americano, dava golpe como brasileiro, transacionou com o americano e continua dando golpe com o americano. Não, mas eu falo, tem que cuidar. Porque é que assim, Eli, eu falo muito isso assim. Não é o brasileiro que dá golpe, você toma um golpe. É verdade. E não é só o brasileiro, assim, a gente cuida muito pra não falar, né, do brasileiro por causa disso, pra não ficar esse estereotipo. Porque, entenda, a gente tá no estado que é a menina dos olhos do país hoje. A gente tá entre Texas e a Flórida. Todo lugar de muita oportunidade tem muito oportunista. Então, por quê? É. Porque você chega com a ansiedade, o sonho e tal. Você não lê o contrato direito, você não pesquisa a pessoa. Exato. Então, a culpa muito maior. Aí, então, outro dia, eu falei isso numa mesa, a pessoa falou assim: nossa, você tá igual o Lula. Falando que Nossa, que comparação. que a culpa do traficante é o viciado. Eu falei, não, porque eu tô falando de empresário. É Empresário bem diferente. é muito diferente É a bem cabeça de um traficante ou de um ladrão. Eu tô Não, falando é que bem se você é um puta do empresário no Brasil, como é que você chega pra cá e toma um golpe? Exato. Porque você não fez a sua lição de casa lá. Lá Não, você não toma, e- aqui você chega e e acha não que só tá na- isso. é Alice. E a pessoa também que quer coisa fácil. Normalmente Fofinho. é o caminho mais e aí, assim, fácil. não é o brasileiro que vai só fazer isso. Não, tem de tudo que... A gente Tem, dá uma lista aqui, tem, gente. tem. Colombiano, americano. Dando um exemplo bobo aqui, a questão desse mercado de vista agora que estourou de asilo. Sim. Pô, o cara que vai fazer asilo aqui, o cara Sabe que tá fazendo, sabe que não tem direito tomou a asilo. golpe, Sabe Aí que ele não vai tem falar direito que a ele é Aí coitado, você fala cara. assim, não, você vem do Brasil, sabe que o Brasil não tem política de asilo, você vem pra cá e tá. E aí, depois no final, mas deu errado. Não, deu errado porque começou errado, né? Então, Não deu errado. Você já não Existem o os que eu casos de acho asilo que gente que vem do Brasil asilado que dá certo, porque realmente asilo político, de jornalista, de policial, tem muito que a pessoa tá correndo risco de vida mesmo. Tem casos que eu conheço. Mesmo assim é difícil, porque assim, o Brasil é muito grande. Eu tô fazendo uma questão de alerta, tô tirando o mérito da pessoa que teve o visto aceito, não. sim. Mas, por exemplo, vamos supor, Rio de Janeiro.
Pô, se eu for policial no Rio de Janeiro, for assaltado, Sim, então o mas- Rio de Janeiro todo tem direito a asilo. Pior, fofinho, que tem lugar que Então, você até consegue. Mas não, no Rio. consegue. Mas, por exemplo, a pessoa que vai julgar o seu asilo, ele vai dizer, tá, mas o Brasil tem outros mais 20 estados. Exato. Sabe, É, você sabe não que vai precisa pra Estados Unidos, mudar. não precisa- Exato, do- você é. Estados Unidos. Não é o país inteiro, né, que tá. Mas o que eu acho que a vulnerabilidade da gente, e você falou é exatamente isso. Você aqui, os lugares onde você vai lá, né, frequenta aí o ambiente, cria às vezes uma falsa história de confiança. É. Porque como ninguém tem passado, e aí a pessoa monta uma empresa de contabilidade, nasce vou montar uma empresa de contabilidade, não sabe nada, mas... E aí começa a fazer, paga marketing, paga não sei o quê, e aí você começa a criar, e você confia. Então eu acho, esses golpes, eu acho que aqui fica mais suscetível, mais vulnerável, porque a gente vive uma comunidade de situações falsas. Entendeu? Então, o construtor que nunca foi construtor, né? Então, é isso o que eu cara falo, sai da ele obra, o cara enche pergunta. laje, tá? A pessoa ia lá e enche laje. Ele se apresenta como general contractor. Ele é general Gente, contractor. hoje, toda obra, esse negócio de construtor que tá caindo muito, tem muita gente comprando, gente, fundo de investimento que nem é fundo. Aí você vai comprar uma casa em 22 pessoas. Eu sou o dono da porta, o fofinho da Isso. janela, Eliette da outra coisa. O terreno custa 10 mil. A única garantia que tem é o terreno que é pro primeiro que assinou. E aí não sai nada nunca, e as pessoas ficam possessas. Meu Deus, todo histórico de qualquer buraco aqui tem o nome das pessoas. Você coloca... o cara fala que ele é general contractor, bota o nome dele no Google, que se ele for, vai estar licenciado lá. Exato, Vai estar a licença dele lá. Quantas obras você fez? Me dá os endereços. exato. Vai nos endereços, puxa a capivara da obra, tá lá o nome da empresa que entregou a construção. Não é difícil de você descobrir as coisas aqui. Mas o general contractor, isso eu sei porque eu vi, ele trabalha pro fofinho que dá o golpe, entendeu? Então, não é o fofinho... Eu não sou general contractor, mas eu tenho aqui na minha rede um general contractor. Então, quem é o general Só que, contractor? às vezes, Puxa a capivara. Às vezes Aí o me chamou de general golpista. Então, não, mas às vezes o general contractor, ele é honesto. Só que o golpista não paga o general contractor. Ele não sabe. Realmente. Entendeu? Não, e existe uma coisa também, principalmente de quem toma, assim, das pessoas mais honestas, né? Que, assim, não vamos também... Mas aí você concorda que a pessoa não fez várias casas ainda? Né? Mas Pergunta. eu acho que a pessoa também tem que pensar, quando a gente chega, quando a gente muda, eu acho que tem duas questões também. Primeiro, quando a gente sai do país, que a gente é muito abalado por corrupção, vem para os Estados Unidos, a gente acha que tudo aqui é perfeito. A gente acha. A gente Nem o café é bom aqui, né, gente? Nem o café. Vem pra cá. Exato. A gente baixa um pouco A a gente guarda. vem- E a exato. segunda condição, geralmente a gente vem sozinho, ou com esposa, e a gente tá mais carente também. Eu acho que tudo isso favorece aí pro Exato. golpista te dar um... Sim, porque aí Dá uma ele volta. cria... E aí, se ele já tá aqui, ele cria um ambiente de acolhimento. Exatamente, Né? aí você já era, já tá Aí fisgado. exatamente. Já Aí você caiu fala, na pô, dele. mas aqui, aí você vai na confiança. Então, a gente vê... Cara, me liga. Me liga que eu Não. sou listas amarelas. Eu Me também, liga. eu Liga também. pra Eliette. Liga Pode pra mim, ligar. liga pra Eliette. Não, e outra coisa que Renatinho eu... também, tá? Renatinho conhece metade da cidade. Passa a mão no telefone, E pode ligar. liga. Pode Olha, botar eu vou meu falar, número aí, eu- fofinho, que eu- eu quero livrar as pessoas do mal. Não, e vou Deixa te no contar. comentário aí. Essa Pode semana- deixar. Essa semana eu almocei com uma pessoa de Miami, tá? Que é uma pessoa que trabalha com área de investimento. Aham. E ela trabalha no board da Merrill Lynch, né? Que é o banco de investimento do Bank of America. Bom, tudo bem. E aí, batendo papo, e ela falou assim, eu falei alguma coisa, ela falou assim, Eliette, olha só, a gente tem uma lista negra das pessoas aqui de Orlando. Eu falei, eu pago o que for, passa essa lista pra mim. Mas brincadeira, eu ia Só dá uma falar. olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Capivara. Mas isso eu falo. Se você tiver dúvida de quem contratar, com quem falar, pode ligar mesmo. Eu também falo, Eu sério. falo assim, eu não vou falar nos bastidores, aliás, eu não vou falar ao vivo e a cores. Mas pra você eu nos falo. bastidores eu falo. Eu também Hoje falo. em dia eu falo, ó, vai dessa, esse aqui foge. Essa aqui. E detalhe, eu
Por enquanto não falo, mas uma hora eu vou falar. E tem umas marcas famosona, hein? Tem. Tem. Que a gente sabe. Tem famosa no meio também. Tem umas marcas assim, entendeu? Que eu acho que é legado. Quase tá no museu, mas eu acho que é legado. E é sério isso, não tô brincando. Eu tava sentada numa reunião também, a gente tava no Camilas, eu trouxe umas pessoas, o Léo falou assim, cara, pode me ligar, liga, porque é uma coisa que a gente não quer, a gente não quer mais que tenha esse fluxo de pessoas que se deixam, porque eu falo que se deixa, fofinho, porque é isso mesmo, você tem acesso hoje também à informação, cara, hoje é muito rápido, meu irmão, bota o nome da pessoa no chat GPT. É só não ser preguiçoso hoje em Não dia. seja preguiçoso, mas assim, tem pessoas que estão dispostas e a gente não tá brincando não, a gente tá falando sério, porque o nosso tesão na vida é ver negócio aqui vir acontecer e brasileiro crescer, a gente quer coisa que eu mais adoro é quando eu vou nessas reuniões do FBA, que tem brokers americanos, e são brokers de 20 anos, que vende só, e eles falam, fulano de tal falou, a unidade tá maravilhosa. Que legal. É um brasileiro. A gente também, não tem nada que me anima mais falar bem da nossa nação, cara. E o que tem de brasileiro executivo de grande empresa. É gigante, tem maravilhoso. A gente brasileiro dá uma a gente dá Por isso que a gente tem que, eu falo, quando você une forças com pessoas que constroem, você desmistifica e enfraquece esses maus brasileiros que estão aqui fazendo outras coisas, né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa, por isso que eu sou a favor de, eu falei que a gente tem um podcast, eu e duas amigas, a Alessandra e a Joelma. Pode falar, fala aí pro Chama pessoal. Pode Falar, o nosso podcast. Aí, ó, tá vendo? Pode Acertei. falar, nós vamos chamar vocês lá pra falar. Opa, bora. E assim, a primeira, a gente já fez algumas, mas as primeiras foram exatamente isso, pode falar, porque precisa ser falado, sabe? É o ambiente que a gente precisa trazer, o valor que o brasileiro que faz certo. Cara, é isso. Se você olhar várias marcas aqui, eu falo várias marcas. Faction, Manolo, Camilas, o Manzo. A Yes Mag Store. São pessoas que estão construindo e que é um legado. Essas pessoas, eu acho que a gente precisa falar, é case. E aqueles que fazem errado, isso aqui é bandido, foge. E a diferença, 90% dessas marcas que você falou, se não 100, se você bater lá na porta, tá o cara lá com a barriga no balcão. Até hoje. O quê? Até hoje. Eu falo isso. E você viveu isso, porque quando você tinha o seu canal, você vivia só com esses empresários. Eles estavam lá atrás, fechando caixa, abrindo a loja, entendeu? Um amor da... É isso. Mas, gente, eu amei esse podcast. Eliette Negrão, muito obrigada. Eu amei. A próxima vai ser no final do dia com vinho e uísque. Tá, e o Cris também vem. E o Cris vem também, é um spoiler. Cris, vacilou, eu não vejo. Vacilou. Eliette, eu tive só a última coisa pra você. Pra quem quiser entrar em contato, conversar com você, tomar um café, por onde que liga, como é que entra em contato? Fala aí. Olha só, tá bom. Quem tiver interesse de saber mais, eu amo o que eu faço, então eu estou sempre disposta, a nossa equipe também está sempre pronta para atender. As nossas redes sociais, The Franchise Group USA, Eliette Negrão, todo mundo procura Eliette Negrão, tem a ENI, que é Eliette Negrão, Inteligência Internacional, que podia colocar Inteligência Artificial, e é Eliette Negrão mesmo. Os meus telefones, vou deixar meu telefone americano, 305-922-0006. E nós estamos aqui nesse ecossistema, para o que precisar, para ajudar você a virar empreendedor nesse país que é tão bom. Obrigada, fofinho, tá vendo? Obrigado. Só gente de sucesso. Só. Valeu, Eliette. Obrigada, tchau. Renato. Obrigada, tchau.